Bom, nessa aula nós vamos falar um pouco sobre o uso do Reset CSS e do Normalize, tá? Então, antes de tudo, a gente precisa entender o problema, né? Então, o problema surge por conta desses caras aqui, os navegadores. Por quê? Porque algumas propriedades CSS são renderizadas de formas diferentes entre esses navegadores. Pode ser um espaçamento, pode ser uma borda inadequada. O fato é que em algum momento, algum elemento vai ser renderizado de forma diferente em algum navegador, certo? Então, para resolver esse problema, surgiu o Reset CSS, que nada mais é do que uma técnica para padronizar a visualização das páginas, tá? Então, a gente, de uma certa forma, acaba zerando as propriedades de modo em que elas serão renderizadas da mesma forma na maioria dos navegadores. Então, a gente, na verdade, reseta essas propriedades reescrevendo-as, certo? Então, geralmente, o que a gente faz? Asterisco, né, para aplicar em todas as propriedades. Zeramos o margem. Zeramos o padding também. Removemos aqui as bordas. Nos links, a gente tira aquela decoração, né? O text decoration none. A gente tira aquelas bolinhas da lista, né? Com list style none. Entre outras coisas, tá? Então você pode criar o seu reset ou você pode utilizar um reset pronto, como é o caso do reset do Eric Meyer, que é o mais famoso e que é utilizado mundialmente, certo? Então você pode copiar esse reset aqui. O site dele é meyerweb.com e aqui você tem um reset mais completo, certo? Basta você copiar e colar aqui no seu estilo. Ou simplesmente você cria um arquivo CSS chamado reset.css e cola o reset aqui. E deixa o seu estilo para você fazer apenas as suas estilizações. Beleza? Então a ideia do reset é essa. É resetar as propriedades para que elas se comportem da mesma forma na maioria dos navegadores. Mas aí surgiu um camarada chamado Normalize CSS, que no final das contas faz basicamente a mesma coisa. Só que tem um detalhe, ele apenas não vai resetar as propriedades, ele vai dar mais consistência e fazer com que essas propriedades se comportem de forma mais normalizada nos navegadores, certo? Então, se a gente clicar aqui em Download, nós temos aqui o Normalize com link direto do GitHub. Você pode dar um Ctrl A, selecionar tudo, Ctrl C, criar um novo arquivo CSS, Ctrl V e salvar como normalize.css, certo? Lembrando que na index você vai chamar ou reset ou normalize antes do seu estilo, tá? Pode ser o seu reset ou o seu normalize. Beleza? Ou você pode também utilizar o normalize pela CDN, diretamente aqui do Cloudflare. Ctrl C. E aqui no href, só colar o link, tá? Então, suas propriedades CSS agora estão normalizadas. E aí você deve estar se perguntando, qual que eu vou utilizar? Um reset, um normalize, ou eu vou criar o meu próprio reset? Se você quiser apenas normalizar essa renderização desses elementos, utilize o normalize, tá? Agora, se você for criar um projeto e você sabe que você vai ter muitas customizações de cabeçalhos, de links, e você quer ter o controle desses elementos, crie o seu próprio reset, ok? Quanto mais simples, melhor. Porque uma vez que você inicia um projeto e você sabe quais propriedades você vai utilizar, talvez você não tenha necessidade de incorporar um arquivo com tantas configurações em seu projeto. Olha só, esse reset aqui do Eric Meyer.
Olha o tanto de propriedade que ele está resetando, tá? Então, de repente, você nem venha utilizar todas essas propriedades aqui, certo? É claro que se a gente for fazer uma análise de tempo de carregamento, o arquivo é tão pequeno que não vai ter tanta diferença assim. Mas de repente você não tem a necessidade de utilizar um reset com essa estrutura toda. De repente aquele reset simples que a gente faz, ó, zerando margem, zerando padding, tirando as bordas, seja o suficiente. Tranquilo? Então um forte abraço, espero que vocês tenham gostado, até a próxima.